Oi gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Hoje a gente veio para o Jardim Nova Europa conhecer mais uma instituição, conhecer mais uma história de ajuda na comunidade, de pessoas que tiram ali o tempinho do seu dia a dia para fazer alguma atividade filantrópica no bairro, com as pessoas da comunidade. E essa aqui, ó, tem muita história para contar, vem lá da década de 60. A gente está falando do Centro Social Bertone, que é aqui no Jardim Nova Europa, que realiza diversas atividades para crianças a partir de 6 anos até os 14 e pouquinho ali alguns meses. E a gente vai conhecer um pouco dessa história hoje com o Sérgio Pedroso, que é o diretor tesoureiro aqui da instituição, e o Djalma Santos, diretor de ações sociais. Obrigada pelo tempo de vocês, que vocês tiraram aí para conversar com a gente. Bom dia, obrigado pelo carinho e pela dedicação que vocês estarem aqui nos visitando. É um prazer muito grande recebê-los. Obrigada. Se eu tiver dado alguma informação errada aí no que eu falei, você já me corrige, já diz o certo, viu? Foi perfeito. Não, tá tranquilo, é por aí mesmo. Como a gente vê na camisa de vocês, já tem até aqui 1965, né? Exato. Tem muita história para contar. Como é que começou essa sementinha lá na década de 60? O Sérgio já está na instituição há bastante tempo. Vai saber contar um pouquinho aí pra gente como foi o surgimento dessa história lá? Não, praticamente o Centro Social Bertone, ele tem uma história paralela à própria criação da então paróquia de Santa Cruz, que foi criada em 1963, e o Centro Social Bertone foi fundado em 1965. Então, por iniciativa da paróquia Santa Cruz, que depois desmembrou em Santa Cruz e Perpétuo Socorro, que é aqui ao lado, né? Houve a iniciativa de se criar essa organização para atender o pessoal carente da região, né? Então, desde aquele tempo já se distribuía alimentos, né? Se distribuía remédios, se fazia alguma atividade, né? E isso foi evoluindo através do tempo, né? E foi melhorando com a criação da sede, né? E de certa forma institucionalizando o que a gente tem assim de bastante importante, que é o programa Criança e Adolescente, né? Que em adição ao que a gente chama de programa Família, que faz distribuição de cesta de alimentos, o programa Criança e Adolescente leva principalmente valores às nossas crianças que incorporam na sua vida, né? E a gente, de certa forma, prepara para o futuro, né? Basicamente, né, o Centro Social, ele tem apoio financeiro, tem colaboração com a Prefeitura, né, através do Fundo Municipal de Assistência Social, né? Nós também temos apoio financeiro da comunidade. E também somos um modelo associativo, onde temos contribuições mensais, né, de associados que ajudam de certa forma, dar o suporte financeiro para a entidade. Além disso, né, nós fazemos muitas promoções sociais do tipo pizza, jantar, rifa, tudo para que a gente complemente a renda, né, e a gente consiga dar um serviço de qualidade para os atendidos, né? Tanto de família quanto das crianças e adolescentes, né? Essas atividades extras são sempre comuns nas instituições que a gente visita, o dia da pizza, dia da macarronada. Sim. É uma estratégia comum, né? É uma estratégia para arrecadar fundos, primeiramente, além do que você divulgar para a sociedade, para os bairros, até outros, o nome da entidade. Isso e torna-se tradicional. O pessoal costuma falar, quando que vai ter a pizza do Bertone? Quando que vai ser a pizza do Bertone? Então isso já virou uma tradição. O pessoal, realmente eu acho muito importante esse tipo de promoção e necessária, né?
E você estava comentando comigo antes, que a gente sempre dá uma conversada antes, que tem um apoio muito forte da comunidade aqui do bairro, ligada à igreja, né? Exatamente, o apoio nosso é fantástico. É mais uma das grandes bênçãos do Bertone, é aquilo que os nossos fiéis, frequentadores da paróquia de Santa Cruz, da paróquia do Perpétuo Socorro, todas as missas dos fins de semana, sem exceção, eles levam doações, porque já se tornou uma tradição. E essas doações nos ajudam muito na complementação das cestas básicas. Coincidentemente, eles trazem, por exemplo, roupas usadas em condição de uso para que a gente possa levar para as nossas famílias, para as crianças que são assistidas, brinquedos, sapatos, todo tipo de coisa que é doado. Então, coincidentemente, na hora que a gente estava lá embaixo, chegou uma família trazendo bastante doações para nós. Que bênção, né? Deu até para ser filmado, para gravar alguma coisa. Então, essas famílias já têm na cultura, olha, vamos levar para o Bertone, vamos doar para o Bertone. É fantástico, é simplesmente uma bênção mesmo. Mas eu já percebi que o campineiro é bem... do dia a dia do campineiro, de ajudar. A gente tem muitas instituições aqui no município, as pessoas são bem dedicadas nessa questão do voluntariado aqui. Exatamente. E uma coisa, Dalila, que tem chamado bastante a atenção nossa, e isso é muito importante, a divulgação, algumas escolas fazem gincanas. E nessas gincanas eles pedem doações de alimentos e tudo mais, e nós sempre somos agraciados por alguma escola que traz as doações. Então isso, além de você ensinar a criança a ajudar o próximo, também vem para cá. Fantástico. Eu acho isso, como você falou, o campineiro ajuda realmente. A gente voltando um pouco assim lá no começo, o Sérgio estava contando como surgiu e tudo. Naquela época funcionava de forma voluntária, foi crescendo a instituição. Como é que é agora, nesse ano que a gente está? Vocês funcionam com voluntários ainda? Vocês têm pessoas contratadas? Como é que funciona a parte da equipe para poder as atividades serem ofertadas da melhor forma possível para as crianças e adolescentes? Realmente tem uma história muito rica, né? E nasceu tudo de ter o funcionamento em uma casa, né, que era cedida e apenas com voluntários, né? Então se faziam todas as atividades com base no voluntariado, né? E à medida que foi, de certa forma, crescendo e amadurecendo a entidade, né, ela passou a contar com até funcionários, né? Começamos aí com um funcionário, né, que fazia a coleta de alimentos e fazia a distribuição, né? E numa sede já provisória, nesse mesmo local, muito menor do que isso daqui, né? Mas começamos com um funcionário, que era um secretário, né? A partir daí começamos com uma necessidade, né, de fazer um melhor detalhamento, né, das famílias assistidas, tudo. Então, quando se começou com assistente social e secretário. Depois disso aí, né, já a partir de 2004, então houve assim a oficialização do programa Criança e Adolescente junto à prefeitura, onde nós precisaríamos atender uma série de requisitos, né, até de profissionais, né? Tanto é que a partir daí nós contratamos, além da assistente social, nós contratamos pedagogos, né, e também orientadores sociais, né, para a gente compor a linha base do programa Criança e Adolescente. Então, há uma evolução. Hoje nós contamos com 5 funcionários, né, Márcia? 6, né? 6 funcionários, certo? E que possibilitam, né, essa atividade de criança e adolescente e também da parte da família. É bom lembrar que, primeiro, embora seja uma organização de origem católica, ela atende
a todas as pessoas, independentemente de religião, de crença. Para nós, o grande ponto é realmente a necessidade, né? A entidade não atende apenas o Jardim Nova Europa, mas sim os bairros circunvizinhos, né? Que vão desde o Parque Jambeiro, né? Também o São Martinho, Vila Campos Sales, Parque da Figueira e Nova Europa 1 e 2, né? Porque são dois grandes bairros. Esqueci de algum? Não, né? Então, Não esqueci. então, então nós realizamos cadastro, realizamos visitas, né? Junto com a assistente social e mais alguns colaboradores, né? Onde a gente procura filtrar o grau de necessidade de cada família, né? Tanto para um programa quanto para outro programa. E aí nós fazemos vamos chamar assim, o cadastro e a inscrição, né? E é claro que a gente, no caso de cestas, né? A gente torce para que em algum momento aquela família não precise mais, né? Quando isso acontece é uma vitória, né? Também no programa Criança e Adolescente não é uma vitória quando a gente percebe que algumas de nossas crianças foram para um caminho de sucesso, né? Então esse é a meta que a gente utiliza. A Dalila perguntou, posso complementar, sobre voluntários. Nós temos, além das 6 funcionários, o grupo de voluntários nosso é fantástico, é muito grande. Toda a diretoria somos de voluntários, temos o conselho fiscal, temos pessoas que nos ajudam diariamente com obras, administrando obras, trazendo e distribuindo as cestas, montando as cestas que vocês viram lá embaixo. Então, somos também muito abençoados pelos voluntários. As pessoas têm o maior carinho e dedicação, faz muito bem para cada um de nós, né, que ajudamos. É uma forma da gente ajudar o próximo bem gostosa. E no final das contas, são quantas pessoas que são beneficiadas com as atividades daqui? Tem mais ou menos uma média aí, ou de crianças e adolescentes daqui, e também as famílias que acabam também sendo beneficiadas? Nós distribuímos, vamos falar em média, porque teve uma sazonalidade com a pandemia e tudo mais, mas em média 100 cestas básicas por mês. Então é um número bastante considerável. Crianças, hoje nós estamos com 61 crianças. Elas ficam em 2 períodos, de manhã e à tarde. Quem estuda à tarde fica aqui amanhã, quem estuda de manhã, lógico, sai da escola, vem para cá e fica a parte da tarde com a gente. Nós damos assistência com alimentação, isso aí tudo, toda assistência possível e necessária. Temos inclusive agora estendendo até como assistência psicológica para as famílias e para as crianças, que também são voluntários que nos ajudam. E você comentou sobre essa sazonalidade por conta da pandemia. Como foi que vocês ficaram durante esse período? Vocês conseguiram manter as atividades? Tiveram que interromper? Como foi esse período que a gente sabe que foi complicado para todo mundo, tanto para as instituições, o terceiro setor sofreu muito nesse período, quanto para todo mundo? Sim. Eu posso até responder essa pergunta, né? Ao mesmo tempo que foi um período de preocupação, foi um período de bênção, né? Conforme Sim. Porque nós, nesse período, deixamos de ter uma fonte segura, ou pensávamos que ia ter deixar de ter uma fonte segura de arrecadação, que são as nossas promoções de pizza e tudo mais, que ela é uma parte significativa. Então, isso nos causou apreensão. Então, o que aconteceu? Primeiro, a resposta da comunidade, né, com doações, inclusive financeiras, né, foi além do que a gente podia imaginar, né? Então, a comunidade se sensibilizou e passou a fazer contribuições significativas. E também, na parte de promoção, nós conseguimos fazer no tipo delivery, né, que
foi a palavra do momento na pandemia. Sim. Então nós também nos adaptamos a isso e começamos a fazer esse tipo de atividade, terceirizamos alguma coisa, né? Então, e no fim de um período terrível, na verdade foi um período talvez dos melhores períodos financeiros que nós tivemos, porque a comunidade realmente abraçou a necessidade, né? E nós tivemos uma contribuição melhor do que a gente imaginava, né? Então, até possibilitou a gente fazer algumas reforminhas aqui, né, em tempo de crise. Apenas para acrescentar, né, a pergunta é muito pertinente sobre a pandemia, né? Nós também tivemos as atividades online com as crianças, né? Mantivemos a entrega de cesta de alimentos, né? Mas tudo que pôde ser feito online com criança, nós fizemos. Teve um desdobramento muito forte, né, da pedagoga e dos instrutores, né, de tal forma a se adaptar, inclusive, com essa nova realidade, demanda, né, que é online, aprender, e WhatsApp, e aula online, e resposta, e brincadeira e tudo mais, para que não se perdesse a qualidade, né, da transmissão de cidadania, né, principalmente para as crianças e adolescentes. Você, o Djalma, enquanto diretor de ações sociais, deve ter suado bastante aí para poder garantir nesse tempo aí de pandemia, né? Sim. Essa questão. Os nossos funcionários se redobraram, porque tudo era novo, né? De repente você tem que mudar todas as suas atitudes e todas as suas ações. Mas, como o Serginho falou, nós conseguimos, as doações praticamente se mantiveram, que nós recebíamos, e na entrega a gente se inventou, né? De como entregar. Não podíamos ter aglomeração, então era manter distância. Então todos os cuidados nós adotamos para fazer isso. Inclusive, é até bom para te comentar, nós tínhamos antes da pandemia um trabalho muito bom também, que todas as vezes que se fosse entregar a cesta, a gente reunia o pessoal numa sala, antes da entrega das cestas, e fazíamos uma palestra para eles. Uma palestra falando sobre saúde, sobre educação, sobre vida familiar, sobre os assuntos que mais interessavam. Então, você pode ver que aí tem até uma foto com o salão cheio. É nosso objetivo para o ano que vem voltarmos, que nós achamos muito importante isso aí para as famílias, além do que eles estarem aqui presentes para sentir o que é o Centro Social Bertone e sentir a necessidade de cada um. Talvez a gente volte com isso também. Acho muito interessante. E no momento dessas crianças, adolescentes virem para cá, vocês têm uma parceria aí com alguns órgãos municipais para poder saber quem precisa, né? Como é que funciona essa parte aí um pouquinho, para as pessoas entenderem, né, que estão aqui assistindo Mãos Solidárias e que sejam da região, fiquem interessados em botar o filho, a filha. Como é essa parte aí um pouco? Eu posso falar, né? A grande parceria que a gente tem financeira e também, vamos dizer, técnica, é com a prefeitura através do Fundo Municipal de Assistência Social. O que eles contribuem, não totalmente, mas parcialmente, com os custos dessas 61 crianças que estão matriculadas. Além do apoio financeiro, tem o apoio técnico e tem o apoio de alimentação, que a prefeitura, através do SEASA, diariamente ela entrega alimentos para que sejam preparados pelo Centro Social para que isso seja ofertado às crianças, né? Então é altamente regulado e disciplinado, tanto em qualidade quanto ter assim, aquele cardápio definido, não podendo sair daquilo,
né? E tem todos os cuidados com higiene, segurança, tudo para que a saúde das crianças e adolescentes sejam preservadas, né? Então, isso, de certa forma, traz uma credibilidade, né? E uma segurança em relação a todos os serviços prestados, né? Através da cozinha e das oficinas. E além do mais, né? Nós sofremos uma auditoria praticamente mensal a respeito de nossas atividades para ver se nós estamos cumprindo aquilo Exatamente. que nós apontamos no nosso plano de trabalho. E funciona muito bem. Esse sendo cobrado que você consegue oferecer um bom serviço. Então, complementando o que o Serginho falou, Dalila, de como as crianças vêm para cá, a primeira, nós atendemos as crianças das famílias assistidas com alimento. E depois tem outras famílias que nos procuram, porque precisam trabalhar fora, não tem condição de ficar com quem deixar a criança. Então eles nos procuram para deixar, se pode deixar os filhos aqui para que eles trabalhem. E realmente é feita uma triagem, lógico, nós analisamos. Sendo possível, nós trazemos a criança para cá. Então, mas tudo é feito sempre essa triagem para que a gente tem que adequar-se realmente à necessidade, né? Que inclui renda per capita, né? Que inclui necessidades, tudo para que a gente atenda um público que efetivamente precise. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Já está há mais de 50 anos aqui, por algum motivo. O trabalho está sendo bem feito, está bem organizado, tem pessoas competentes atrás e que a comunidade pode confiar. Eu vou deixar esse momento agora para vocês ficarem à vontade, se quiserem dar um recado para quem está acompanhando o programa, quem está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas, pode deixar o recado que vocês quiserem, para convidar, para conhecer a instituição, para ser voluntário, para doar. É o momento de vocês aí, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade ímpar que temos, que é muito importante para nós. Aproveitar a oportunidade para agradecer do fundo do coração todos aqueles que colaboram com o Centro Social Bertone. Que Deus os encha toda a sua família de bênçãos, que nunca falte nada para essas famílias. E dizer, venham para cá, venha nos ajudar, venha conhecer, como a Dalila falou. Nós temos as portas abertas para todos vocês e querendo indicar mais pessoas que vocês sabem que têm doações, pode trazer para nós, e tenho certeza elas serão muito bem encaminhadas, como sempre foram. Complementando o que o Djalma está falando, né? O que dá muita credibilidade a uma entidade vamos chamar assim, é seu posicionamento nas mídias sociais. Né? Então, é facilmente encontrável aí na página do Facebook, onde nós temos lá as nossas atividades, quem somos, toda a nossa história, né? E também indicações de como participar, né? Então, evidentemente, nós vivemos de doações, né? E seja ela de serviço e financeira e também das promoções sociais. Então, nas redes sociais, vocês vão encontrar lá nossa chave de Pix, né, para fazer as doações, que é muito simples, é o nosso CNPJ, né, que está disponível lá, né. Também temos uma página em construção na internet, né, de tal forma que também lá existem algumas informações básicas a respeito do centro social, né. E é claro que eu como diretor financeiro, né, a gente sabe que os compromissos eles são permanentes e são difíceis de conseguir. Então toda ajuda é bem-vinda, né? Então aproveitamos esse canal de comunicação para que prestem atenção no centro social e façam a sua contribuição, seja ela financeira, serviços, né?
ou até orações, né? Até orações, exatamente, serão Então, bem-vindas. Agradecemos, né, todo esse espaço disponibilizado para nossa exposição da entidade. Lembrando sempre, quem acompanha aqui o Mãos Solidárias sabe que todos esses dados sobre a instituição, Instagram, Facebook, Pix, fica aqui passando na tela, você pode anotar aí com cuidado. Depois no YouTube, que vocês sabem, também vai lá para o YouTube, pode até pausar, anotar direitinho para fazer sua doação, para conhecer aqui o local. Hoje a gente veio conhecer o Centro Social Bertone, no Jardim Nova Europa. Conversamos com o Sérgio Pedroso, diretor tesoureiro, e o Djalma Santos, diretor de ações sociais. Obrigada pelo tempo de vocês, viu, gente? Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado mesmo, valeu. Aqui a TV Câmara fica de portas abertas para vocês, para a instituição, e nosso papo aqui não encerrou ainda vamos conversar com outros funcionários daqui e vocês ficam com imagens do local. Nossa conversa aqui no Centro Social Bertone continua e agora a gente vai conhecer a Márcia Ferrúcio, assistente social aqui da instituição. Márcia, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. A gente conversou ali com os rapazes antes e conhecemos muito da história do local. Agora vamos falar um pouco assim mais do dia a dia das atividades aqui. Se a gente for pesquisar um pouco sobre aqui a instituição, a gente vê que tem muitas oficinas sendo ofertadas aqui. Oficina de teatro, de música, inglês, são muitas atividades para essa criançada aí. Vamos falar desse cronograma, desse dia a dia das crianças aqui, como é que funciona? Temos bastante atividades. Aqui o Centro Social a gente atende a proteção básica, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 14 anos e 11 meses. Entra com 6, sai com 15. Tá? As oficinas são oferecidas diariamente, né, no período da manhã e da tarde. As crianças frequentam no contraturno escolar, né, e nós temos 8 voluntários atualmente, né, e temos a pedagoga e 2 educadoras, né, que elas também ministram algumas oficinas. As oficinas ministradas pelos voluntários têm a oficina de música, que acontece às segundas-feiras, né. Na terça nós temos a Rosana, que é o artesanato. Quarta nós temos a capoeira, que é o professor Canela e o Matheus. Na quinta nós temos a Karen, que está dando empreendedorismo. E na sexta-feira a Ângela, que dá aula de inglês. Na quarta-feira, esqueci da professora Tereza, ela dá inglês para o pessoal da manhã, na quarta-feira também. E essas crianças entram a partir de que horas? Elas chegam, tomam um lanche, vão para atividade, tem o almoço à tarde, como são os horários aí, esse cronograma? A entrada é 10 para as 8, elas entram, tomam o café da manhã e vão para as atividades. Às 11 horas, né, o horário do almoço, então elas almoçam até aproximadamente umas 11h30, que é quando os pais ou a van escolar vêm buscar. E daí, nesse meio tempo, já está chegando a criançada da tarde, né? Então, eles chegam, almoçam a 1h, tomam o lanche da tarde às 4h e daí vão embora. A tarde sempre é mais movimentado, né? Sim, a gente tem um número maior de crianças no período da tarde, né? No total, nós atendemos 60... São 60 crianças a nossa meta, mas atualmente a gente está com 61. 60
juntando todos os dias ou tipo, segunda tem 60, terça tem mais outros 60 ou são Não, sempre as mesmas? 60 é o total. Né? Que a nossa meta cofinanciada pela prefeitura são 60 crianças. Vocês atingiram o teto de vocês, então? Sim. A gente tem uma lista de espera também. No momento estamos com 28 crianças. Infelizmente a gente muitas vezes não consegue atender todas, né? Sempre fica alguém na lista de espera. Até pelo espaço físico, né? Pelo número de educadores, né? Apesar de ter os voluntários também. Mas infelizmente a gente não consegue dar conta de todo mundo. A gente espera aí vir uma outra vez agora com o espaço ampliado, com mais crianças. Que sim. Né? E assim, tem uma coisa que sempre é muito forte nas entidades que a gente visita, que é a questão do fortalecimento de vínculos. Do que se trata isso aqui dentro da instituição? Então, o fortalecimento de vínculos, todas as atividades, elas são voltadas, né, para o atendimento da criança, por isso que é a proteção básica, né? A criança entra aqui para ter essa convivência com outras crianças, né? Conhecer novas coisas. A gente também faz atividade com os pais, né? Nessa época da pandemia a gente até não conseguiu fazer porque não podia ser nada presencial, né? Mas agora aos poucos a gente está retornando. Então a gente procura fazer atividades junto com a família, né, para fortalecer esse vínculo, né? Porque muitas crianças, elas convivem, às vezes os pais são separados, né? Às vezes tem alguma demanda na vida deles, né? Então a gente procura buscar essa interação, né, entre as próprias crianças e entre a família. Né? E você já está há mais de 10 anos na instituição que você estava me contando ali. Tem crianças que vocês acabam acompanhando todos esses anos, que ficam dos 6 até adolescente? Como essa parte aí de vocês acompanharem tanto o dia a dia dessas crianças? Então, as crianças, é muito difícil elas saírem daqui antes de completar os 15 anos. Às vezes acontece, porque como a gente tem um território de atendimento, né, que são esses 6 bairros, que é Jardim Nova Europa, Parque da Figueira 1 e 2, Vila Campos Sales, Parque Jambeiro, São Martim e Vila Campos Sales, né? Então, às vezes eles mudam dessa região, então aí a gente não atende mais, até porque eles mudam de escola também e tudo mais, né? Mas, no geral, algumas crianças, elas saem daqui. O Matheus mesmo, que é o professor de capoeira, ele frequentou aqui o centro social, né? Saiu com 15 anos e hoje ele está aí, né? E ele é muito, muito bacana, muito bonzinho esse moço. E no fim deu certo dele vir fazer atividade, né, para as crianças num lugar onde ele frequentou também, né? Você, enquanto assistente social, como é essa sensação de ver essas histórias vitoriosas, vamos dizer assim? É muito gratificante, porque a gente está aqui para... a gente busca que essas crianças tenham uma vida melhor, né? Que elas possam estudar, ter uma profissão, né? E a gente tem... Até eu vou fazer uma correção aqui, que eu estou me lembrando. Nós temos a Karen, que também dá oficina de quinta-feira, né? E temos a Dijane, que é a psicóloga, né? Então ela vem, faz dinâmica com as crianças, né? No período da manhã e da tarde. Temos alguns estagiários de psicologia que aí dão ajuda para ela agora, né? Então, assim, a nossa intenção, né, respondendo a sua pergunta, é que realmente a criança ela saia daqui melhor do que ela entrou, né? E a gente deseja isso, que eles realmente tenham uma vida melhor, né? Possam ter uma profissão, ter um bom salário, né? Quem sabe ser empresário, sei lá, né? Melhorar na vida, né? Como é esse momento aí desse desligamento da instituição? Você vendo enquanto profissional, vendo também enquanto voluntária, que no final das contas está se voluntariando, dando seu tempo para essas crianças e adolescentes. É complicado? Tem já uma preparação desse momento para quando eles estão chegando ali aos 15 anos?
Esse ano aqui, né, por exemplo, esse semestre, nós estamos com 2 crianças que vão completar agora 15 anos, né, agora uma é outubro, a outra acho que é dezembro, então elas vão completar 15 anos, então assim, elas já começam, elas já sabem, né, que vão sair, então elas já começam a falar, né, eles falam, ai dona, mas eu vou embora, não vou mais vir aqui, não sei o quê, aí fala assim, né. E muitos deles adoram vir tomar o café da manhã, né, porque a nossa cozinheira sempre faz bolos deliciosos, então eles adoram. Então assim, né, a gente fica, a gente parece que perde alguma coisa, né, mas assim, é uma perda necessária, né, porque eles têm que continuar o caminho, né, e para melhorar na vida. Mas sempre vão poder contar aqui com Sim, se for eles preciso. sempre acabam voltando de alguma forma, né. Márcia, obrigada por contar um pouco do dia a dia aqui, das oficinas. Tem muita coisa, se vocês pesquisarem nas redes sociais, vão ver que tem oficina de sustentabilidade, reciclagem, informática, artesanato, além dos eventos comemorativos oferecidos aqui, passeios, visitas. Para não deixar a criançada ociosa. Tem atividade o tempo todo. Tem o tempo todo. Se não é atividade com os voluntários, é com as educadoras. Tem a Cláudia, que é a pedagoga da oficina de informática e algumas outras. A Vanusa também, da ética. A Simone, da sustentabilidade, né? Todas elas dão mais de uma oficina, né? Porque as oficinas assim muito específicas, né? Tem que nem a música, por exemplo, né? Aqui ninguém toca nada, né? Então a gente tem que ter um profissional de música, né? Que faça esse trabalho, né? Então a gente, né? No caso as educadoras ficam com as oficinas um pouquinho mais fáceis. Fica aí o convite para outras pessoas virem se voluntariar e dar alguma oficina aqui. Márcia, se você quiser dar um recado, uma outra informação que seja importante, eu deixo esse momento para você. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que essa visita, né, da TV Câmara, ela ajuda na visibilidade do trabalho que o Centro Social desenvolve. Então eu quero agradecer por essa oportunidade. E para quem tem interesse, a gente sempre vem alguém aqui dizendo que quer ser voluntário, né? E a gente está sempre precisando de voluntários para ministrar alguma oficina. Então, se alguém tiver algum conhecimento aí, né, alguma atividade que faça, e pode vir se voluntariar. A gente tem uma ficha que é preenchida, né? Para os voluntários, dizendo qual é o tipo de oficina que ela quer ministrar, né? No nosso plano de trabalho, a gente tem lá as oficinas que foram aprovadas, né? Pela prefeitura, né? Pelo cofinanciamento. Então, as atividades que a gente oferece aqui tem que estar dentro desse plano. Então, para quem tiver interesse, disponibilidade, né? As oficinas geralmente acontecem aqui uma vez por semana, então a pessoa tem que ter disponibilidade para estar aqui uma vez por semana, no período manhã e tarde, né? Ou às vezes quando a gente consegue um voluntário que ministre uma oficina apenas em um dos períodos, a gente também aceita de bom grado, porque é sempre bom ter uma coisa, né? A nossa mais nova voluntária é a professora Tereza, né? E que dá a oficina de inglês no período da manhã. Então, para quem tiver essa disponibilidade, quiser participar, pode vir aqui preencher uma ficha. E daí a gente vai avaliar e analisar qual é a oficina que a pessoa tem condições de fazer, tá bom? Então, quero agradecer muito a todos. Tomara que a gente tenha uma outra oportunidade, né, para mostrar mais do que o Centro Social oferece para as crianças. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma história de mais uma instituição, dessa vez aqui do Centro Social Bertone, no Jardim Nova Europa. Eu sempre convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas,
para dar um pause ali na hora que aparecem as informações do local, que aí você pode anotar com calma, visitar também os outros programas da nossa programação, aqui da nossa grade da TV Câmara Campinas. Eu espero que você tenha sido tocado, envolvido pela história aqui desse local. Vem conhecer, vem fazer uma doação, vem conhecer o local, saber um pouco mais da história aqui pessoalmente. É sempre interessante vocês visitarem os locais. E o Mãos Solidárias fica por aqui e eu convido vocês a nos esperarem na próxima edição. Até mais!